Eu fui aprovado em 3 concursos com um pouco mais de 1 ano de estudo, já gabaritei praticamente todas as matérias do TJSP, da prova TJSP, eu acertei mais de 90% da prova 2 vezes, uma vez eu fiquei em 6º lugar, na outra vez eu fiquei em 39º, e tudo isso só foi possível porque eu entendi rápido que a essência do meu aprendizado, ela estava na revisão. E eu consegui também rápido achar uma revisão que se encaixasse no meu perfil. Hoje eu quero compartilhar com você como que era o timing e meio que a organização geral dessa revisão que eu fazia. Já fiz outro vídeo aqui sobre revisão, explicando como e por que eu não usava resumo, não fazia resumo para estudar, mas hoje eu queria compartilhar com você um pouco dessa organização. Muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram pedindo ajuda em relação à revisão. Pessoalmente, nunca funcionou para mim aquela revisão de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias. Nunca deu certo e para muitas pessoas também nunca dá certo. Se você está com dificuldade, eu queria compartilhar com você agora como eu fiz essas minhas revisões que me permitiram acertar, por exemplo, numa prova TJSP 24 das 24 questões de português, ou então 38 das 40 questões de direito e conseguir índices de acerto altos, porque essa prova ela tem uma nota de corte alto, então eu foquei muito nas revisões para eu conseguir realmente decorar aquelas coisas, fazer aquelas informações entrarem na minha cabeça. Não tem complexidade nesse tipo de revisão, pelo contrário, funcionou para mim porque era muito simples e porque eu sou uma pessoa que se embola fácil, entendeu? Então eu tentava pegar outros tipos de revisões que as outras pessoas fazem e não se encaixava na forma que eu estava estudando, na forma que eu estava me organizando. E além disso, o hábito da revisão, tentando usar outros métodos e outras técnicas, parecia uma coisa muito difícil, era pesado, era cansativo, e aí eu acabava fugindo da revisão porque eu já estava associando o ato de revisar com aquela coisa dificultosa. Então eu fiz algumas coisas que me ajudaram, eu vou começar a explicar isso para você agora. Primeiro, eu tinha o meu ciclo de estudos, que era a ordem que eu estudava as matérias. Então, por exemplo, só para exemplificar mesmo, português, informática, administrativo, processo civil, processo penal, tinha uma ordem. Quando chega no final, volta para o começo, né? E aí você pode colocar uma matéria mais de uma vez. Enfim, esse é o ciclo dos estudos. Diferente do cronograma, que eu também já usei, às vezes eu até misturo, mas na maior parte do tempo eu estava usando o ciclo de estudos. Tinha esse ciclo que eu estudava pela parte da manhã, quando eu estudava as matérias. Então, as 4 primeiras horas de estudo, meus 4 primeiros blocos de estudo, que não necessariamente tinha uma hora cada um, mas algo perto disso, eram esse estudo andando nesse ciclo. E aí na parte da tarde, na parte da noite, eu fazia as minhas revisões. Então o primeiro bloco do dia era para andar com a matéria. E depois era a revisão. Ah, Felipe, mas eu tenho só 3 horas por dia para estudar, que eu já acho que é o tempo suficiente, né? Então ficaria 2 horas de estudo comum, andando com o seu ciclo, e 1 hora de revisão. Na minha opinião, tá? Isso não é uma regra, estou te dando uma sugestão. Se você precisa de ajuda, eu acho que vale a pena tentar. Que aí, o que você faz na sua hora da revisão? Tem várias coisas que você pode fazer, né? Exercício, se você não estiver fazendo exercício exclusivamente no seu tempo de estudo, mas você pode revisar por exercício, caderno de erro, releitura da lei seca, né? Alguma flashcard, qualquer técnica de memorização que você queira usar. Mas a questão é que nesse tempo de revisão, eu tinha outro ciclo. Então eu girava outro ciclo. Então, por exemplo, hoje eu olhava lá no meu ciclo e aí de manhã era português, matemática, informática e processo civil. À tarde, na revisão, não eram as mesmas matérias. E nem era necessariamente a matéria do dia anterior. Era como se fosse o mesmo ciclo, podia ser com as matérias numa ordem diferente ou na mesma ordem, porque eventualmente ia desencontrar, ia ficar desincronizado, então não teria problema. Eu não ia estar sempre estudando a mesma matéria à tarde que eu estudei de manhã, porque essa não é a intenção. Mas o que acontecia? Se hoje à tarde eu ia revisar 2 matérias, ia revisar processo penal e processo civil, vamos supor que a minha primeira revisão dessas matérias, eu ia estudar o primeiro tópico de processo penal, que eu já acabei, né, para eu revisar, e eu ia estudar o primeiro tópico da outra matéria, o processo civil, acho que foi o que eu falei, que eu ia revisar. Então, o que ia acontecer? Ia girar o ciclo, aí amanhã ia ser administrativo e matemática, depois RLM e informática. Quando eu voltasse para essas, qual que ia ser a próxima aula que eu ia estudar? Ia ser a segunda aula. Ah, mas no ciclo de manhã você já está na 4ª aula dessa matéria. Não tem problema. A não ser que você esteja com o tempo muito apertado, mas aí não vai ser tanto uma questão de organização, vai ser mais uma questão de adaptação do que você vai fazer, né? Quantidade de coisas que você vai fazer em cada bloco de estudo. Mas no final das contas, você vai chegar no final da matéria. O que aconteceu? Eu vou te contar a minha história. Eu estava estudando para o TJSP, eu comecei a estudar no pós-edital, e aí eu lia a lei seca, fazia exercícios. Depois que eu pegava a minha lista de exercícios, eu pegava todos os exercícios que eu errei
e refazia eles, uma vez por semana para cada matéria. Era a minha revisão do caderno de erros. O que acontecia quando eu acabava os exercícios de um tópico? Eu ia pro próximo tópico. O que acontecia quando eu chegava no último tópico? Eu voltava pro primeiro. Mesma coisa com a lista de exercício. Eu fiz a mesma lista de exercício, tipo assim, 6, 7 vezes. Por exemplo, a matéria de direito penal, porque a matéria era muito pequena. Então eu acabei a matéria rápido e aí eu fazia a lista de exercício o dia inteiro para cada tópico. Quando acabava a lista, eu refazia a lista. E aí eu ia refazendo o caderno de erros dessa lista e eu ia revisando na teoria as anotações que eu fiz por causa dos erros que eu tinha feito. Então é simples, é trabalhoso, né? Porque você vai revisar tudo. Só que é simples. Qual que era a questão principal? Você não tem que pensar muito, você não tem que fazer uma mega organização, você não tem que ter um super calendário de revisões, nada contra quem tem. Eu acho excelente se organizar, e se isso te ajuda, maravilhoso. Mas eu tô falando aqui para as pessoas que recorrem a mim para pedir ajuda em relação a essa questão de revisão. Tô falando que funcionou para mim. Faça um ciclo para você andar com a matéria e outro ciclo para você revisar. Pode ser a mesma ordem, pode ser o mesmo ciclo, mas você anda com eles em paralelo. Aqui tá o que você estuda e aqui tá o da revisão. Eles vão se desencontrar, mas não tem problema. Se você conseguir organizar certinho o estudo do edital, que eu sei que muitas vezes é difícil terminar o edital até a data da prova, mas aí você vai fazer o máximo que você conseguir, vai dar tudo certo, porque eventualmente você vai estudar todas as matérias, você vai revisar todas as matérias que você estudou, e se chegar no final você volta pro começo e começa tudo de novo. E aí tem mais um grau, mais um nível de profundidade que você pode adicionar nessa revisão, que aí vai ser o suprassumo do suprassumo. Aí você vai gabaritar o rato de revisar, você vai ser o melhor revisador do mundo. É o que eu sempre falo aqui, cara. Quando você estiver estudando, hoje eu vou estudar matemática. Quantos tópicos tem em matemática? Exemplo, tem 10 tópicos. Você faz a lista de exercícios do primeiro tópico, anota quantas questões você estudou. De preferência, anote quais questões você errou na própria questão, para depois você poder refazer ela. Então, no primeiro tópico de matemática, eu acertei 69%. Eu sei que com menos de 80%, eu nunca vou passar no concurso que eu quero passar. Exemplo, novamente. Então, o que você vai fazer? Na hora que entrar lá na revisãozinha daquele tópico, você vai revisar pensando, eu preciso acertar 80%, se você estiver fazendo esse exercício. E se você estiver fazendo a releitura da teoria, você vai falar, eu preciso focar nessa aqui, porque eu tô 20% abaixo do que eu precisava. Agora, se você acertou 90% na lista de exercício, você concorda comigo que você vai fazer uma revisão muito mais leve, uma revisão muito mais tranquila. E se no mesmo dia você tem que revisar processo civil, que você tá com índice de acerto no tópico que você fez o exercício de 50%, e constitucional, que você tá com 93% de acerto, você não concorda comigo que é inteligente você gastar muito mais energia mental na hora que você vai revisar processo civil, que o seu índice de acerto tá muito baixo? Mas para você conseguir fazer isso, e para você conseguir quebrar o seu platô de estudo, você precisa ter anotado qual que foi o seu ponto fraco. Beleza, o processo civil jogou minha nota para baixo, mas qual tópico de processo civil? Porque impedimento e suspeição sempre acerto, entendeu? Tendo essas informações muito bem reveladas, muito bem claras no seu estudo, você consegue evoluir, você consegue quebrar o platô. Eu já gravei um vídeo aqui exclusivamente sobre quebra de platô. As pessoas batem no platô porque elas não sabem o que puxa a média para baixo. Ou às vezes sabem, mas às vezes não tem aquela coragem de encarar aquela matéria que você é horrível e ficar um tempo sofrendo ali até você levantar ela. Porque o platô é isso, você passa pela matéria a primeira vez, tem as matérias que você aprende rápido, às vezes no primeiro contato você já aprende ela, só que essas matérias não são a maioria, ou às vezes até são, mas não uma completude para você chegar ali nos 90% de acerto e ser aprovado no seu concurso. A questão é que essas matérias, esses buracos, às vezes dentro de um tópico, às vezes um tópico inteiro, às vezes acontece, infelizmente, uma matéria inteira, você precisa saber onde ele está. E aí você juntando esse negócio de ter anotado na sua planilha qual matéria que você estava ruim, com essa revisão simples, que é só você voltar na matéria que você estudou, na ordem, não tem segredo. Hoje eu reviso o primeiro tópico de processo civil, daqui 3 dias é processo civil para revisar de novo, é o próximo tópico, não tem segredo, acabou todos os tópicos, volta pro primeiro, quanto mais você fizer isso, mais você vai revisar. Foi isso que eu fiz, eu consegui um resultado muito satisfatório, eu continuo fazendo isso e eu continuo evoluindo, porque eu não começo bom em matéria nenhuma. Eu consegui gabaritar processo civil, eu gabaritei processo penal, eu gabaritei administrativo, eu gabaritei constitucional na prova TJSP.
Agora eu tô estudando pro TRF, se eu não me engano, a primeira exercício de processo civil eu fiquei com tipo 60%. Foi muito baixo, entendeu? E tá tudo bem, porque eu sei que eu vou revisar aquela aula 300 vezes, até aquele 60 virar 80, 85. Por quê? Porque eu anotei, e eu já sei qual que é a aula que vai puxar minha nota pra baixo. Essa é a minha maior sugestão pra você. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido abrir um pouco a sua mente. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te ajudar. Porque eu sei que revisão é uma coisa que atrasa muita gente se embola, é difícil, e até você achar realmente qual que é o tipo de revisão que você gosta de fazer, pode ser um pouco dolorido. Beleza? Novamente, eu espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.